Olá, eu sou Priscila Yamagami e você está aqui no Pode Pri. Seja bem-vindo. Opa, e mais um episódio do Pode Pri. A gente estava com saudade de você, saudade dos nossos convidados, saudade de falar aqui de coisas bacanas, trazer pessoas especiais, falar às vezes de assuntos mais complicadinhos aí de uma forma bem descomplicada. Então, para você que vai ter hoje também uma convidada super especial, super querida, mas eu não vou falar ainda quem é, antes de você curtir, compartilhar, ativar o sininho para a gente sempre se notificar quando eu tiver conteúdo novo e contar para todo mundo o que está acontecendo aqui. A gente está também numa live ao vivo no Instagram, então entra, chama todo mundo. E agora sim, quero apresentar para vocês uma pessoa aí super querida. A gente conversou, a gente já sabe que tem uma relação aqui que vai até de outras vidas, outros momentos, né, Sandra? É uma afinidade muito instantânea. É muito instantânea, deu uma conexão. A gente está aqui com a Sandra Celino. A Sandra, olha, até a apresentação dela é especial. A Sandra é uma terapeuta holística, né, que trabalha aí várias frentes, que trabalha com o ser humano, o desenvolvimento humano. Mas eu quero que ela se apresente, conte um pouquinho quem ela é. Sandra, muita gratidão de ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. E conta para nós, quem é a Sandra Celino? Gente, muito bom. Acho que boa tarde, né, Pri? Muito obrigada pela oportunidade, por me deixar espalhar para o mundo o que eu mais amo fazer na vida. E essa sou eu, pessoas. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo ser humano, eu sou apaixonada pela mentalidade humana. E por entender o porquê as coisas acontecem, o porquê do comportamento humano, entender para poder ajudar a tratar, ajudar a curar. Eu sou muito otimista, né? Sou muito feliz e de bem com a vida e acho que é o sonho do meu coração, poder proporcionar e despertar isso no maior número de pessoas possível. Eu acredito que eu sempre fui bênção na vida de todas as pessoas que me conhecem. E eu tenho certeza absoluta que um mínimo do que a pessoa consegue aprender com aquilo que eu tenho que ensinar faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. E acho que esse é o grande sonho da minha vida. Ai, que legal. Aguarda esse aí que nós vamos falar mais. Olha só, a Sandra ela é psicoterapeuta holística, taróloga, coaching pessoal e motivacional e também Ialorixá, mãe de santo do candomblé. Sim. Que legal isso também, né, Sandra? Eu sou uma admiradora aí dessas religiões de matrizes afro, né? Bacana. Conta um pouquinho só o que é ser essa Ai, gente, Ialorixá. Obrigada, Pri, porque assim, da minha religião muito pouco me perguntam, porque eu divulgo muito o meu trabalho. E dentro da religião, eu acho que eu sou mais restrita dentro dessa área, até para não tentar, apesar de ter muito a ver de uma coisa estar direta. Eu sou terapeuta holístico, então você analisa o sentido integral, geral, né? Exatamente. A parte espiritual é muito importante. Apesar do coach e a terapia ser religioso, eu tenho religião por opção consciente, porque eu acredito que ninguém precisa de religião. Polêmico, né, gente? Contraditório. Mas eu gosto. Mas assim, eu realmente acredito que ninguém precisa de religião. Mas eu acredito também acredito e defendo a tese de que as pessoas têm que fazer aquilo que elas gostam e aquilo que dá prazer e traz felicidade, que desperta ternura dentro do coração, que faz você se sentir útil, que faz você se sentir vivo, e eu encontro isso dentro da minha religião. Então, por isso eu tenho mesmo, de né, forma Sandra? consciente. Porque aí não existe tanta cobrança. É você, né? Com você. Porque as pessoas normalmente procuram religião porque estão com algum problema para resolver. E eu aprendi, sou mãe Sandra de Oxum, tenho 31 anos feitos agora no último dia 5, e dentro do candomblé, quanto mais velho, dentro da hierarquia mais respeitada e mais responsabilidade, uma pessoa dentro do orixá. E isso eu vi ao longo da minha vida. Eu sou uma estudiosa de religião, eu conheço outras. Se eu não fosse candomblecista, eu seria adepta do judaísmo, apesar de só ser considerado judeu quem nasce de mãe judia, mas eu gosto da doutrina. Mas eu acredito que, e eu vi isso
vejo isso ao longo da vida. Quem não consegue amar a religião e amar a divindade em qualquer que seja a religião não fica, porque você se decepciona com o ser humano. Tem um interlocutor entre Exatamente. nós e ele. Então, né? na verdade, não precisa. Até com orixá, né? Você não precisa, sabe? É você com ele, né? E tem que ser de dentro do coração. Você precisa ter amor para oferecer. O orixá retribui absolutamente tudo o que você oferece para ele. Mas quando você oferece amor, ele o universo, né? Exatamente. É o universo, né? A gente joga amor, meu Deus, vem uma avalanche de amor. Muito né? importante isso, Pri, porque dentro das terapias holísticas, dentro do coach já, que foi a minha primeira formação, foi o primeiro gancho que eu encontrei, foi o coach. A minha primeira formação dentro das terapias holísticas foi o reiki, a reikiana. Beijo para minha mestra, Pri, a Fernanda. Foi a minha primeira formação dentro da terapia holística. E dentro do coach, nós já aprendemos isso. É uma das premissas do coaching, que a pessoa ela não precisa ter, porque o coach é religioso. Então, nós não usamos o termo Deus, mas usamos um termo técnico, vamos dizer assim, quando nós falamos em universo. Justamente para poder abranger. Tudo, né? Para que seja de fato abrangente. Mas é preciso que a pessoa tenha fé. Isso. E você precisa, no mínimo, ter fé e esperança que amanhã o dia vai ser melhor. É muito importante, Por né? pior que esteja hoje, você precisa pelo menos acreditar e ter fé que existe alguma coisa que você pode fazer em conjunto com alguém que você não sabe, mas sente, e que isso vai melhorar. Então, para nós é o que basta. Então, não importa para nós qual é o nome da sua devoção. Ou se você simplesmente não acredita em nada. Porque tem muito ateu. Eu já atendi. Não muitos, acho que uns 2 casos, o que me vem na memória agora, 2 casos de, eu não tenho fé em nada. Eu não acredito nem em Deus, porque... Por quê? Um dos casos eu ouvi justamente isso. Eu não acredito em Deus porque na hora que eu mais precisei, eu gritei. Eu falei, então, você chegou até aqui. Né? Aí ele olhou assim pra minha cara. Pois é. Falei assim, você conseguiu me encontrar. Ele dá aquele, né? E também não é nosso papel. Não é nosso papel tentar impor. Mas realmente, o que a pessoa tinha? O que essas pessoas têm? Muitas vezes, muito mais doação, mais caridade, mais generosidade, que muitas vezes uma pessoa religiosa não tem. Exatamente. Eu falo, sai às vezes da igreja, do templo, do culto e chuta o gato. Sabe qual que é o não problema, pode, Pri? O problema tá... Eu estudo mentalidade humana, né? Então, toda vez que eu ser vejo humano, um piripá, né? que eu vou lá tentar estudar, saber por que aquilo tá acontece. Né? O ser humano tem sede de poder, né? De poder, de superioridade, tudo isso tem a ver com autoestima. E o poder, o melhor poder é a liberdade. Nossa, né? Nossa, até porque preço. você se torna, sim, escravo de conceitos, você se torna escravo de preconceitos, você se torna escravo de dogmas, sabe? E de medo, né? O medo. Controla, e você sabe qual que é o maior, o pior? O medo da morte é o medo do que vai acontecer depois da morte. Legal, né? Vamos viver, gente. Vive. Tenha fé. Tenha fé que se você fizer o bem, vai ser uma coisa boa lá. E o bem você faz por você, porque o bem que a gente faz para os outros, para falar a verdade, é o bem que a gente faz para a gente mesmo. Como eu falo, eu mesmo, eu fui mais longe do que eu imaginei, do que eu idealizei. Para quem nunca teve nada, para quem não tinha nada, a gente sonhava muito pouco. Você entende? Eu fui mais longe do que eu pensei que iria. E o que você procura na minha casa que você não acha foi porque eu não quis ter. Então, tudo que eu idealizei, eu tive. Aí você chega um momento na vida da gente que você olha em volta de você, você fala, pai, e agora? Quer dizer, trabalhei, lutei.
E a vida não tem mais sentido, não cadê tem o mais propósito? Exatamente. Né? Sentido Todo da mundo vida, tem né? que Em busca ter, de um sentido. todo mundo tem que ter uma motivação para viver. A gente Senão a tem, vida perde o sentido. é verdade, a gente tem falado muito de um livro que é Em Busca de Sentido, né, do Viktor Frankl, que é uma história de um cara sensacional, um psiquiatra, inclusive, Sim. que viveu no campo de concentração e assim não tinha mais razão, né? E aí ele acha um sentido. É um livro incrível e que traz e que tem cruzado assim meu caminho aí por várias pessoas, de várias formas, né? E é uma coisa que eu acredito muito. Quando a gente tem um sentido, tem um propósito, por isso que a gente fala do Ikigai, nós vamos falar um pouquinho, né? Você sabe porque você tá aí, tudo que você trouxe aqui, fazer o que ama. Eu falo, muito tem a ver com a tua primeira fala, que até antes da gente abrir, puxa, eu tenho tudo que eu preciso, então como que eu posso retribuir um pouco pro universo tanta coisa boa que eu tenho, né? E aí, no meu caso, eu achei que dentro da política eu poderia trazer a esperança de que a política pode ser verdadeira, de que ela pode ser decente, que as pessoas olhem para a política na essência mesmo, do bem comum, de eu olhar muito mais para o outro do que para mim, porque para mim já está tudo bem, né? Eu brinco seriamente, eu falo, eu não vim para a política para me arrumar, a minha vida está muito arrumada, eu vim para tentar reconfigurar ou transfigurar a política, fazer a política de verdade, né? Então, esse é meu propósito hoje. Eu não dependo disso, eu sou livre, eu sou professora, eu tenho minha profissão, tenho meus projetos, mas eu queria ressignificar a política para que a gente fale, puxa, a vida é possível, sabe, Sandra? E eu me sinto tão feliz, tão potente, com tanta fé em Deus, fé na vida. Sim. E aí eu sigo. Então é isso, eu acho que é acordar todo dia com essa motivação, né, com esse propósito. E é tão gostoso, né? A gente fica mais saudável. E com certeza você encontrou um meio bem mais, como é que eu vou dizer, mais difícil que o meu. Mais espinhento. Ah, com certeza. Mas eu falo que para mim é um aprendizado. É um desafio. Todo dia é um aprendizado. Todo dia você trabalhar a tua inteligência emocional, trabalhar... Sim. Não, peraí, isso aqui nunca aconteceu. Para esse caso, deixa eu ver. Não tem histórico. Deixa eu ver como que eu vou agir aqui. Como que a gente vai lidar com as pessoas. Como que vamos lidar com a situação. Eu acho um desafio de aprendizagem. Assim, eu falo, a minha vida ela vinha tão estável, tão bacana. Eu falei, deixa eu dar uma balançadinha. E olha, legal, a coisa balança, mas legal. a gente fica firme, sabe, Sandra? Então, é bastante desafiador. Muito para porque mulher. Né, exatamente. Uma mulher, essa nossa independência é uma coisa muito recente. Muito. A gente está falando, ó, 460... O século XX são quantos séculos no único século? Né? Quanta coisa aconteceu? 463 anos agora de cidade, é a primeira vez que a mulher no executivo como vice-prefeita, né? A gente não teve ainda uma prefeita. Então, assim, olha quantas coisas bonitas, quantos desafios e quanta responsabilidade. Exatamente. Também, né? E exemplo, então eu fico se vigiando, né, Sandra? Orar e vigiar todos os dias as suas ações, as suas decisões, as suas atitudes, as relações. E eu acho isso muito bacana, porque a vida, ela é isso. E a gente precisa ter essa noção, né? Porque senão, de que viver. sentido? E o que acontece também, Pri, é assim, você vai adoecendo. Exato. Você vai perdendo, né, a paixão. Então, porque né? quando você atrofia a sua vida, presta bastante atenção quem está ouvindo aí, gente, olha na volta de vocês. Quando você atrofia a sua vida, começa a atrofiar os nervos, começa a atrofiar... Começa, aí a cabeça aí vem pro corpo. Não é? Você começa a morrer aos pouquinhos, então. sabe? Os órgãos vão perdendo a vai vitalidade. Parando. Porque ele precisa ser irrigado, né? Precisa estar ali, né? Com energia, né? E de felicidade, que legal, né? Que legal. E eu falo dos pequenos momentos felizes, né? A gente estando na política, então a gente vai para a rua, a gente vai para os bairros, vai ver as lideranças. Olha, aqui aconteceu tal coisa. Desde... Por exemplo, eu conto muito essa história, a gente estava num restaurante e aí a moça que atende no restaurante veio agradecer porque na rua dela agora tem LED lá em Jundiapeba e ela vai embora depois do jantar mais tranquila, porque ela chega muito tarde, mas sabendo que o LED está lá, ela vai mais segura. Caramba, eu falei, nossa, que
que coisa aparentemente pequena, mas para a vida Exatamente. dela, para os vizinhos, para a família, é super grandioso. É a vida dela, Exatamente. é o cuidado que ela... Então ela veio agradecer. Cada um tem uma necessidade única, né? né? Ele pediu para eu agradecer o prefeito, eu fui lá, contei para ele, e falei, olha que coisa, aparentemente parece pequena, mas é muito grandiosa. E é dos pequenininhos ali que a gente vai fazendo o grandão, e isso não tem preço, né, Sandra? É uma coisa incrível você poder ajudar as pessoas, servir as pessoas, transformar a vida das pessoas. Isso é e política. ajudar de forma definitiva. Isso, definitiva. Eu não digo que é auxílio material que ele não tem, é porque é de acordo realmente com a Com necessidade cada da um, pessoa, né? daquilo que ela precisa naquele momento. A dignidade que você traz de Isso. volta por coisas, às vezes Isso. é um saneamento básico, Isso. né? É um estudo. Coisa que é definitiva. Puxa vida, esse é o legado. Então eu fico muito feliz, sabe? Às vezes é frustrante, não é do tamanho que você quer, não é no tempo que você quer, mas aí tem alguém que chega no dia, as meninas sabem aqui, a gente tá às vezes chateada, né? Chega alguém e fala assim, oi, olha, aconteceu uma coisa lá por conta de uma questão aqui da prefeitura, eu queria te agradecer. Passo quero muito te dar por um isso abraço. com a religião. Você fala, né? Valeu a pena. Se acabar amanhã, valeu. Passo muito Valeu isso. Olha, eu passo muito por isso. Dentro da terapia, assim, eu não tenho muito o que reclamar. Da religião, né? Não tenho muito o que reclamar. Não tenho o que reclamar. Porque de você, reconhecimento, né? de cliente, não tenho. Mas dentro da religião, a religião é bastante desafiadora. É bastante desafiadora. É pelo preconceito que sofre. Tem uma lindeza. Eu estudei muito a Bahia, estudei muito a África. Então, minha dissertação de mestrado foi sobre a Bahia. Sim. Então, eu me envolvi muito com isso. Eu tenho uma admiração. É tão rico, né? É tão maravilhoso. É que as pessoas não sabem. Falta informação. Falta contar o que é. E aí, eu acho que é um momento importante. O que é a nossa realidade, o que a gente sente, né? O porquê disso. A cultura. E como foi que isso aconteceu. Eu tenho um orgulho muito grande do meu povo, porque meu povo conseguiu trazer o candomblé até onde está hoje, sem livro, sem história, sem direito, cultuado de forma adaptada e clandestina, e porque perseguido muitas vezes, né? Até pela ignorância das pessoas. Década de 50, 60, os terreiros eram fechados e a pessoa ia preso e assim, né? Então, eu tenho um orgulho muito grande disso. E isso vai sendo passado de geração a geração, né? E a gente vai... Eu acho que a gente está despertando para uma valorização cultural diferente. Não sei, né, Sandra? Acho que a gente está num momento de transição planetária, haja visto o que tem acontecido no mundo. Por incrível que pareça, Pri, a mídia não mostra muito isso e eu acho bastante importante. Como eu disse, eu não tenho muita oportunidade. Eu não crio, acho que eu não crio muito essa oportunidade de falar sobre a minha religião. Mas a mídia não mostra muito, então mostra muita tragédia. Mas é o medo. Mostra muita perseguição. Tem tanta coisa linda, né, que acontece que precisava ser mostrada. Só que assim, não parece, porque não aparece. Mas não é a maioria das pessoas que vem pra cima da gente. Não é, a gente não sofre preconceito de todo mundo. Não, eu tenho certeza que não sofre. Só que só aparece quando o que sofre. Você entende? Só aparece... Na frente da minha casa tem uma família... A minha casa é minha e tem uma casa na minha casa que já passaram muitas famílias por ela, né? E tem uma família lá que está há bastante tempo. E a gente faz saquinho de doce para entregar. Alguns evangélicos pegam, outros não. E a gente não levava o saquinho. Só que o dono da casa, ele é praticamente do mesmo tempo que eu, né? Que mora ali mais ou menos ao mesmo tempo. E ele mudou e aluga a casa. E ele sempre me chamou de irmã, ele é um pastor, e ele saía pra rua, porque eu entreguei cesta básica ali. Eu sou conhecida no bairro por conta da cesta básica que eu entreguei há anos. Meu filho era pequeno, no barracão. E ele sempre saiu, Pai do Senhor, irmã, sempre me tratou bem. E ele foi embora, né? E a casa que ele morava, a casa dele é alugada hoje em dia. E são evangélicos. A gente não entregava saquinho para as crianças dela. Não batia na porta para entregar saquinho para a criança dela. Por medo. Sim. Porque tem gente que, né? A gente não liga, de verdade a gente não liga. Pode chamar de demônio, a gente não liga. Eu mesma não recebo, Pri. Eu tenho a minha verdade, eu sei sobre mim. Você pode falar o que você quiser, eu não recebo. Você entende? Uhum. Eu tenho domínio sobre quem eu sou, sobre o que eu acredito, então eu não recebo. Mas tem gente que revida, e não adianta. Pior coisa que tem.
E as minhas meninas estavam do lado de fora, um dia depois da festa, entregando doce para as crianças e andar. E as crianças, acho que entraram, aí ela saiu. Eu não sei porque eu não estava lá fora, ela saiu e falou, escuta, por que vocês estão dando doce para todas as crianças e não ofereceram doce para as minhas crianças? Eram 9. Aí entraram lá e falaram, mãe, elas estão ouvindo, minhas filhas, mãe, tem 9 crianças aqui na casa da vizinha da frente e acabou isso aqui. Oh, meu Deus. Eu falei, e aí? Ela falou assim, aí que a gente não foi, porque... E ela falou que não perdoa, porque a criança dela são crianças igual de todo mundo, e eles falaram, né? Elas falaram para ela, assim, não, é que a gente não deu doce porque achou que você não ia aceitar. Aí eu fui lá, tinha uns separados para dar para parente, né? Que a gente deixa... Falei, leva. Aí elas levaram para ela. Ela falou assim, olha, se desculpa, nunca mais vai acontecer. Ela falou, eu perdoo se você prometer que a partir de agora vocês vão trazer. Eu não vou precisar descer aqui para reclamar. Você tá entendendo? Então, essas pessoas, como disse Malcolm X, o problema não está no grito dos maus, está no silêncio dos bons. Porque não aparece, então aparece muito, então parece que são a maioria. Eu não estou negando o que acontece, que a minha religião, que o meu povo não sofra preconceito. Eu nunca sofri. Graças a Deus. Desde que eu me entendo por gente, eu sou a 3ª geração de uma família de umbandistas. Hoje em dia todo mundo é evangélico, mas a minha avó, minha mãe e eu a 3ª. Todo mundo abandonou, menos eu. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui. E eu nunca tive problema. Não sofreu nada. Que Nunca, legal. ninguém. E Sandra, para mim, isso aí tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, né? A gente está fazendo um link, inclusive com o Outubro Rosa, que é um mês, né, da mulher se olhar mais ainda, todos os meses, todos os dias, a gente tem que se olhar. Mas em Outubro Rosa, se olha, se observa, se cuida. E a gente está falando da autoestima. Eu acho que tem uma super relação com a autoestima. Muito. Quem você é, né? Se conhecer, se amar. E a gente está falando muito disso para as mulheres, né? Se observe mais, se cuide mais, se ame para poder amar o outro. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Eu sei que você tem um projeto Voo da Fênix, que fala sobre amor próprio, autoestima. E contar para a gente aí, na sua trajetória pessoal, né, com o amor próprio e a autoestima, qual que é essa relação? Explicasse para as pessoas um pouquinho aí. Autoestima do ponto de vista psicológico, né, como que ela é formada, quando que essa construção começa e como ela sofre interferência ao longo da vida. E a autoestima para além da estética, da beleza, né, mas a autoestima é uma coisa muito interna. Fala um pouquinho para a gente. Como o termo já diz, autoestima. Então, desmembra a palavra, entende o que significa estimar, apreciar, gostar, querer, né? Tem várias definições. A si mesmo. Então, autoestima baixa significa que você não se aprecia. Você não gosta de você mesmo, você não se admira. E o que é comum, vamos dizer assim, 99% dos casos, você nunca se olhou. Pois é. Porque o que a gente é ensinado, Pri? Presta atenção. Eu explico isso muito em consultório, muito. E é assim, é divisor de águas. Durante a sua vida, você é assim, eu sou chata, eu sou exigente, eu sou nervosa, eu sou cri-cri, eu tenho mania de limpeza, eu sou perfeccionista, eu sou muito crítica. Mas pelo menos você fala a verdade. Pelo menos você é sincera. Honesta, eu sou linda. Gente, eu sou muito boa nisso. Arrogante, prepotente. Convencida. O que teu cérebro entende? Tudo é cérebro. Tudo é gatilho mental e tudo desperta emoção, que libera, que ativa gatilho mental e o cérebro despeja hormônio na corrente sanguínea. E tem que resumir, né? O que seu cérebro entende? Que toda vez que você assume um defeito, você recebe um elogio.
Toda vez que você assume uma virtude, você é criticado. Então, o que está certo? Você ter defeito. Você se elogiar, está errado, porque você é criticada. Isso você vai fazendo ao longo da vida. Ao longo da vida, você vai se reconhecendo os seus defeitos e reprimindo as suas virtudes. Até na verbalização, né? Principalmente. Assim, eu não sei se eu sou boa, os outros falam que eu sou. A opinião dos outros não define quem você é. Que legal isso. E você não consegue lutar por alguma coisa que você acredita. Você é prova viva disso. Você não consegue defender uma bandeira, lutar por alguma coisa que você não acredite que seja verdadeira e que você seja capaz de dar conta. Agora, como é que você seria a Priscila que você é hoje se alguém tivesse te dito, Pri, eu acredito em você, e você, mas eu não acredito. Sem falar, teria como? Quem precisa acreditar? Eu, né? Se você acreditar, você convence o mundo. Olha, gente, que recado lindo! Se você acreditar em você convence o mundo. Você convence o é mundo. Uma postura. Que legal. E, gente, não é que é empinado, não. Mas é uma postura. Quem tem autoestima, eu estou falando de autoestima, eu não estou falando de arrogância. Porque arrogância é insegurança. Não, arrogância, pessoa arrogante, prepotente, é a gente insegura. Quem é arrogante, prepotente, precisa dessa autoridade, vamos dizer assim, para se sentir superior. A simplicidade, a sua autoconfiança, a firmeza do seu caráter está na simplicidade. Você tem tanta certeza que não tem necessidade, você não tem porquê. Para que eu vou inflamar teu ego? Você prefere acreditar nisso? Gente, olha quanto recado bom, né? Quanta dica valiosa. Exatamente. Lógico que tem casos, isso é ter autoestima, é você saber diferenciar quando vale a pena, né? Como tem um conto chinês que diz, mestre, qual que é o segredo da felicidade? Aí o mestre responde, é não discutir com os tolos. Aí ele fala, mestre, mas eu não acredito que esse seja o segredo. Você tem toda a razão. Tá bom, ok. Né? Para que eu vou inventar? Não. Para que vai enfrentar? Essa é uma das premissas, isso é ter autoestima. Então, o que é de fato ter autoestima? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer defeitos e virtudes. Você não é atacado porque você tem defeito, Pri. Você é atacado porque você tem virtudes. É no teu brilho, é na diferença que você pode fazer. Quando você representa uma ameaça, você espera que a porrada vem. Que legal, né? Que louco isso, que legal, isso. Sandra. Aí, se você tiver autoestima fragilizada, você não suporta o baque. Exatamente, você não suporta o baque. Então, você está fazendo um trabalho para querer reconhecimento de quem? Se essa pessoa não te reconhece, você não atingiu o seu propósito. Aí você se desmotiva. Porque, na verdade, você faz pelo que você acredita ali. A pessoa mais agradada com isso é você mesmo. É você. Pri, eu costumo dizer que eu não aceito, não me satisfaz. Eu trabalho, a terapia holística é o meu trabalho. Eu cobro um valor justo pela sessão e da maneira que a pessoa... Já tive paciente que me pagou R$50 por mês. Ficou assim, anos me pagando. E era o que... Mas o problema dela foram, acho que 3 pacientes nessa mesma circunstância. E vieram indicada por outro paciente, vai na Sandra. Mas eu não tenho... Você tem. Vai lá. Vai na Sandra, porque na Sandra você tem condições. Pode ter certeza que você tem condições de fazer. Eu doava, era um propósito meu com Deus, eu doava um treinamento gratuito todo ano. Parei de doar porque os 3 últimos que eu comecei, as pessoas não levaram para frente. Por incrível que pareça, foram os 3 últimos, nos 3 últimos anos só, que eu doei treinamentos, foram os únicos treinamentos que as pessoas abandonaram na metade do treinamento. Os pagos vão todos até o final e 1, 2, 3, são 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de terapia. Termina o pacote e assim vai. E por isso eu parei de doar. Então, não tem a ver com isso. Não tem a ver realmente com o que a pessoa pode, com o que ela não pode pagar. Mas essa é a minha vida. Eu sou o que eu faço. Eu sou a minha terapia. Então, para mim, não adianta você me pagar e não frequentar a sessão. Sim.
E toda semana você me inventar uma desculpa, porque isso é autossabotagem. E eu sou preparada para isso, eu sou treinada para lidar com isso. O teu cérebro vai te sabotar para você não mudar. E eu sei o que eu tenho que fazer. Então, para mim, não adianta você frequentar a sessão, me pagar, aprender meu horário. Ah, aprendi seu horário, mas eu paguei. Não é isso que eu quero. Eu sei fazer um monte de coisas. Tudo que eu sei fazer na vida me rende dinheiro. Eu sei fazer um monte de coisa. Esse trabalho me traz realização pessoal. Quando eu sento na minha cadeira, que eu atendo um paciente, o tarô também, eu sinto que eu estou a serviço do universo. Eu sei que Deus fala através de mim e Ele age através de mim naquele momento. Acho que é por isso que eu tenho o nariz empinado. Que legal, olha lá. Olha só, a gente falou do Outubro Rosa, né? E a gente sabe que muitas vezes no tratamento, enfim, né? Quando uma mulher é acometida mesmo pelo câncer, ela está ali num momento muito difícil, né, Sim. Sandra? Então, elas passam por mastectomia, todos os tratamentos, queda de cabelo e todas aquelas coisas que a gente conhece. Como abordar questões de imagem corporal e autoestima nesses casos? Tem tudo a ver com isso, né? Tem. Em primeiro lugar, a primeira dica, que eu acho que é mais importante, a primeira dica é, lógico, para nós, eu sou suspeita para falar. Eu não fico. Tem duas coisas na minha vida que eu falo que não pode quebrar. É a prancha de cabelo e a máquina de lavar. Não quebre isso. Não. E tem duas coisas que eu não fico sem de jeito nenhum. Creme corporal e as unhas. Tá. De resto, Dá pra isso faz de... Pra Você entende? você. Isso, o resto, tudo isso é adaptável. Você entende? Quando eu não perco a essência daquilo que eu sou. Nesse momento é difícil, sim, é difícil. Mexe com a sua vaidade externa. Em alguns casos, né, hoje em dia, no caso do câncer de mama mesmo, graças a Deus o negócio já foi muito mais agressivo. Isso, em tá outros avançado, tempos, né, bastante tratamentos. avançado. Existem as reposições, é possível fazer a reconstrução depois. Eu acredito que informação seja bastante importante. Apoio da família, eu também acredito que seja bastante importante para que a pessoa não perca a própria essência. Eu acho que é isso que a gente precisa entender, que todos os dias, quando eu acordo, eu abro os olhos, todos os dias eu tenho 24 horas de chance de fazer a minha vida, de fazer meu dia feliz, de fazer a melhor que eu posso por mim mesmo. E eu tenho somente essas 24 horas. Para falar a verdade, Pri, eu tenho esse momento. É esse agora. É agora. É o agora. Daqui a 2 minutos, daqui a pouco. Só Deus sabe. Então é Né? hoje. É já. É isso que eu acho. É em isso. primeiro lugar, hoje, é prestar atenção agora, nesse momento, a sua essência. Quer dizer, eu sou o que me aconteceu? Não. Eu não sou o que me aconteceu. É uma fase, né? Sim. Ainda falando sobre câncer de mama e câncer no sentido geral, ele é originário, né? Se atribui muito à herança genética. Mas sim, você pode ter predisposição. Mas os fatores emocionais, eles agravam muito. As terapias alternativas, elas oferecem, sim, tratamento preventivo e paralelo ao tratamento convencional. Para buscar a origem do problema, a origem emocional do problema, porque assim, a eficiência dos tratamentos, elas assim triplica, né? O tempo de resposta também. Tudo, né? Tudo melhor. Acaba Ô, Sandra, bem mais rápido. Eu acho que, olha que legal, né? Como tudo é holístico, né? Tudo é. Né? Tudo é holístico. Tudo é. A gente tem trazido para a rede, né? E a gente começou no Pro Mulher as PICs, né? As práticas integrativas dentro da saúde e tal. Então a gente trabalha automassagem, auriculoterapia, meditação, rodas de conversa para falar de planejamento familiar. Eu não sabia. Amor próprio. Sim, a gente começou no Pro Mulher. Então a gente tem lá a Patrícia, nossa coordenadora linda, uma psicóloga, que estava ali querendo fazer alguns projetos e tal. E a gente chega no mandato e eu já tinha uma conexão
Acho que tinha uma conexão com ela lá da escola de governo, não a conheci ainda, mas conheci algumas pessoas que conheciam ela. E fui num evento da saúde nosso já, lá no Parque da Cidade. E aí ela fez aurículo em mim, e a gente conversando, e eu falei, meu Deus, que mulher, né? Incrível. E aí ela falou, não, Priscila, a gente tem as PICs, que estão numa lei que está entrando aí, tá até no gabinete, a lei das práticas integrativas. Nós somos reconhecidos pela OMS, já somos. Sim, né? Já tá aí, graças a Deus, né? Algumas práticas, alguns hospitais em São Paulo já aceitam, como o Reiki mesmo. Hoje você tem a pós, né, na Unifesp de terapias integrativas. Não aceita. Né? E até então eu achava que isso ainda não tinha chegado. Então, chego aqui em Mogi. Chegou! Olha eu aqui, gente. Coisa boa! E aí ela começou a fazer o quê? Ela começou a pensar como a gente ia colocar. Eu falei, Paty, vamos pela mulher, que eu acho que é mais fácil. Muito e então ela começou o quê? Pelo servidor. Então ela faz com o servidor público, que atende ali no Pro Mulher, por exemplo, para que ele entenda que ele viveu aquilo, para ele passar para o paciente. E tem uma outra questão que eu também bati muito forte na gestão, que era cuidar de quem cuida. A gente entra no mandato em plena pandemia, né? A gente viu que loucura foi a vida. Foi justamente por esse motivo que eu não tive problema de dinheiro durante a pandemia. Para poder cuidar. Eu cuidei de profissionais da saúde que estavam com o sistema dando pane no porque sistema. O coitado não parou um minuto. E eles não sabiam o que fazer. Não sabiam. E quantas coisas que eles assistiram, né, Sandra? Quantas mortes, quantas... Nossa, enfim, é terrível. E aí eu cheguei e falei, puxa vida. E foi por isso que eu não pirei. Então, olha que até o mal que vem pro bem, né? Mas é assim. Não é assim? É assim às vezes a doença é a cura, né? É assim que é no veneno, como diz o Dr. José Roberto Marques, no veneno está o antídoto. Exatamente. A diferença é essa dose, né? Sim. Então, ela começou a colocar, hoje a gente já está em UBS, já está em bastante unidades de saúde. Bom. E a gente recebeu, numa das visitas que a gente foi, uma paciente de uma UBS que falou, olha, eu já passei no posto de saúde, não vou me lembrar o qual, e já passei por isso, viu? Recebi lá uma prática... O SF de Jundiapeba, lá, a Saúde da Família de Jundiapeba. E ela contou. Então, assim, a gente está fazendo, né, numa política pública mesmo, de trazer essas terapias. Isso é muito né? importante. Muito legal. Muito homeopatia importante. Já está num termo aí de referência na saúde mental. Sim. Então, assim, trazer esse ser holístico, inclusive para o município, para a saúde pública, para que as pessoas tenham acesso. Para as pessoas que têm menos chance, né? menos conhecimento. Exatamente. Como eu estou te dizendo, existe um preconceito muito grande pelo desconhecimento. Né, então é como se fosse uma coisa, nossa, completamente fora. Terapia, coisa de rico. Não, né? E tá aqui. E assim, não, eles gente. são tratamentos sem efeitos colaterais, preventivos, não causam mal nenhum. Não. Vai melhorar, inclusive a pessoa leva para casa o kit de práticas integrativas. Exatamente. E leva para a família. E não é difícil. Previne, né, Sandra? A gente previne essas questões. Exatamente. Eu acho você não cura só a dor física, você cura a vida tudo, da pessoa. Né? Tudo. E eu sou muito adepta, assim, eu acredito, eu tenho... Entrevistei aqui o Dr. Elcio, que é um médico homeopata incrível, que fala muito disso. A Marina, que é uma doutora em parte de biociência, toda essa parte que você está falando dos neurotransmissores, né? Sim. Essa questão que as toxinas que a gente derruba no corpo, quando a gente não está bem emocionalmente, isso vai virando doença. Sim. Então ela entra nas células, na corrente sanguínea. Eu levo meditação para os servidores, onde eu passo 3 minutinhos de respiração do guarda municipal. Respiração. Até o serviço urbano. É um tipo de meditação de segundos para trazer isso, exatamente. Nessa melhora a oxigenação do cérebro, melhora a coordenação, das decisões, a tua emoção, né? Então, Sim. eu acho que é o grande legado mesmo que a gente está deixando, né? E eu estava conversando bastante sobre essas questões dos tratamentos novos, as novas tecnologias para câncer e tal, e quanto a gente puder avançar, né, dentro do SUS com tratamentos mais de ponta mesmo. Essa também é uma luta que a gente tem trabalhado, tem pensado para trazer essas possibilidades para as mulheres que são tratamentos às vezes caríssimos, Exatamente. né? Mas precisamos lutar para trazer aí para a rede municipal. Lógico, né? Nós entendemos o nosso limite, vamos dizer assim, mas também conhecemos a imensidão do nosso campo de ação. O céu é o limite.
Exatamente. O tratamento da medicina convencional, ele não é dispensado de jeito nenhum, você sabe disso. Até porque nós não podemos fechar diagnósticos. Sim. Mas eu posso tratar um diagnóstico que o médico deu. Pois é. Então, a minha profissão não me permite fechar. Então, eu não posso dizer, por exemplo, eu não posso laudar que você tem transtorno de ansiedade, que você tem transtorno depressivo. A partir do momento que se tornou uma patologia, isso precisa da assinatura de um psiquiatra. Desde que o psiquiatra assine que o paciente tem transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, eu posso entrar com a medicina complementar. E você vai junto, né? Complementando o tratamento. E quem é que vai dosando a medicação? O médico. Quem é que dá alta? O médico. Mas você anda e a gente vai junto. Exatamente. E quando a pessoa ela só apresenta os sintomas, né? De crises de ansiedade, esse tipo de coisa, a gente cuida do mesmo jeito. Então, que fique bastante claro. Sim. A gente trata do mesmo jeito. Só que eu não posso o paciente vira para mim e falar, Sandra, o que eu tenho? Eu não posso falar o que você tem. Não é a tua... Não posso, de jeito nenhum, até porque a cabeça dos outros é coração, é a terra que ninguém anda, não é verdade? Amanhã depois a pessoa, ela falou que eu... Não pode. A gente complementa. Exatamente. Né? A gente entra com o tratamento, a gente trata do mesmo jeito. Então, acho que a gente não pode dizer exatamente o que a pessoa tem. E vai muito também da assiduidade da aceitação do paciente. Até porque o paciente, quando procura terapias alternativas, ele já tem, né, ou das duas, ou ele tem uma certa bagagem. Eu já ouvi isso algumas vezes, em tantos anos de profissão, não foram muitas, mas ouvi algumas vezes, assim, dá para considerar, sabe? Dá, sim, para colocar a gente para pensar. Olha, eu já fiz de tudo. Imagino. Aí bota uma batata quente na sua mão, né? Mas eu gosto, né, filha? Porque aí meu coração, né? Vibra, né? E assim, recebe ali a melhor... Quando a pessoa vira e fala assim, eu vi já muito, mais de 90% dos casos, a pessoa fala, eu venho porque eu confio, porque eu acredito no resultado das terapias alternativas. Eu gosto das técnicas, eu gosto de como eu me sinto, mas já aconteceu alguns casos. Não sei mais o que recorrer. Olha, falaram... Então, como eu não tinha mais o que, né? Não me custa fazer isso. Aí me desafia, né? E aí vamos, né? Sandra, nós temos duas matérias aqui que foram coletadas aqui pela nossa turma, que é um recorte aí nessa questão abordando os jovens, tá? Então, olha só, autoestima baixa, ansiedade, saúde mental dos jovens é pior do que em outros grupos, aponta o estudo. Os jovens brasileiros com idade de 16 a 24 estão entre os mais afetados com problemas de saúde mental que resultam em consequências que se relacionam, inclusive, com a vida profissional e empregabilidade, né? A autoestima dos jovens, sua influência na empregabilidade. Nesse artigo, o Observatório do Movimento fala sobre jovens, autoestima e mercado de trabalho. Então, a gente vê, né, que, de acordo com os dados de alguns grupos de estudo também, Instituto Cactus, em parceria, né, com Atlanta, o Brasil lidera o ranking de jovens dessa idade que sofrem com questões relativas à autoestima, seja em relação à sua aparência ou sobre autopercepção, sua inteligência e tudo mais. Então, como isso afeta o jovem nos seus trabalhos, na sua busca por uma colocação profissional, na sua potência ali, né, de desempenhar o melhor que ele pode. É seríssima essa questão, né? Olha, Pri, é sério, é triste. E a gente tem um papel aí de atuação, né? É triste por você ver o quanto eles são, o quanto eles estão perdidos, o quanto eles... Porque de guia, né? Eu digo estão, porque tudo que é definitivo. E eles não são perdidos, eles estão, né, perdidos. São de ajuda, né? E tem uma série de fatores, né? Cada vez que você trata um caso, tem uma série de fatores dentro daquilo que contextualiza, né, a situação. Mas eu acho que é muito importante, se eu pudesse falar, pode ter certeza que eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre isso, porque eu acho que é uma contribuição muito, muito, muito importante. Porque se eles não se encontram agora, e a geração que vem depois deles? Você está entendendo? Ou eles numa vida mais adulta, mais madura, né? Que situação, isso, né? Porque eles estão... Você percebe que o mundo, o Brasil principalmente, está gerando muitos filhos do acaso. O
que é filhos do acaso? Os filhos que não foram planejados, né? Que foi ali de repente, vamos curtir uma vibe. Só pá. que vem uma vida, né? Então, não pegou AIDS, não pegou uma doença sexualmente transmissível, mas uma responsabilidade vidinha. para a vida inteira. E muitas vezes a pessoa não está preparada, a criança não está A preparada. família não está organizada, né? Na maioria das vezes. Não. Eu vejo muito, mas vocês não têm ideia. Muitos Eu tenho um projeto casos, chamado Amada, e vou falar sobre ele depois, que fala muito sobre a falta de estruturação feminina, né? A necessidade da mulher de encontrar um marido, de construir uma família, de encontrar um casamento como se fosse a salvação. A síndrome da Cinderela, né? De encontrar um casamento como se fosse a salvação. E por incrível que pareça, por isso é cada vez mais recorrente. Pois é. É cada vez mais E a falta da autoestima, né, Sandra? Porque a gente precisa se amar para Mas ninguém amar dá o o que outro. não tem, Pri. Ninguém dá o que não tem. Aí você olha essa situação, você vai olhar o que está atrás. Como é que era a mãe, como é que era a avó. Você vai percebendo, dentro da constelação familiar, é isso que a gente trabalha. São situações da constelação vem, familiar, né? que vão se repetindo. E você não consegue manifestar Quebrar na esse- sua vida uma realidade que você não conhece. O nosso cérebro é limitado. Então, se só existe aquela informação dentro da sua cabeça, você só vai agir somente de acordo com aquilo que existe dentro do teu sistema. Existe uma ou outra pessoa que ousa romper e quebrar o padrão, que fala, não, tem alguma coisa mais que isso. O mundo não é só isso aqui. O mundo não é só esse. E realmente, mas dentro de uma comunidade, vamos dizer assim, esse pessoal é minoria. E é o louco. Tem mania de grandeza. Aceita que você é pobre. saindo da Aceita que a caixa, sua né? realidade é essa. Saindo do quadradinho, né? E às vezes não consegue. Às vezes o grupo, ele te espreme de uma tal maneira que ele não consegue sair, Caramba. sabe? E não é difícil. Então, eu acho importante, muito importante, para as famílias entenderem que para nós, terapeutas, psicólogos, né, para nós que trabalhamos com a mente humana, é caracterizada a idade, essa idade de juventude e de assistência adolescente dos 14 aos 24 anos de idade. E o que a nossa sociedade, vamos dizer assim, acha? Então, eles é pré-adolescente com 11 anos. Não, com 11 anos é criança. É, criança. Com 11 Até os anos ele é 12, né? criança. Com 12 anos ele é criança, tá? Com 13 anos ele ainda é criança. Aí com 13 anos ele tá. Com 14 anos ele entra na adolescência. Até os 24 anos ele ainda é adolescente. Né? Então é aí que ele passa da adolescência para a fase vida adulta. Então, são estágios que dão pane no sistema. Porque nessa fase que você está da adolescência, por que isso é importante, gente? Por que é importante entender isso? Porque acham que filhos, que crianças, que jovens se tornam adultos quando atingem a maioridade com 18 anos. Com 18 anos, você atinge a maioridade penal e civil, é só isso. Geneticamente, psicologicamente, você está com tudo ali ainda, você está precisando. Gente, nessa hora, você está saindo debaixo das asas do teu pai e da tua mãe. Você olha para o mundo e o mundo assusta, dá medo. E agora? Agora eu tenho responsabilidade. Do dia para noite, quando você faz 18, né? Exatamente, porque é quando faz 18 anos. Então, você tem 17 até ontem, meia-noite de ontem. A hora que vira o relógio, você tem 18. Como é que assim, é? Né? Não é. É um 21 processo, dias, né? 21 dias é o tempo que o seu cérebro demora para assimilar uma nova ideia. Você não muda um padrão de comportamento em 21 dias, mas em 21 dias, dentro da constância e repetição de um padrão, de uma afirmação ou de uma nova situação, você assimila uma nova ideia. Se eu cortar os gatilhos mentais que te levam de volta. Se eu não cortar os gatilhos mentais, não adianta. Como é que eu trato, falando, né, como é que eu trato uma infecção se você continuar exposto ao fator desencadeante? Uhum. Então, é o que eu preciso, né? Como é que você emagrece comendo doce? Não é? Não tem como, né? E outras coisas, né? Então, é o tempo que se leva para assimilar uma nova ideia. Então, você assimila. Então, suponhamos que quando ele faz 18 anos, ele fala, eu sou adulto. Ele vai demorar 21 dias
para o cérebro dele entender, assimilar a ideia de que ele é adulto. A partir daí, o comportamento começa a ser. Pode ser que o comportamento passe a ser. Mas o que acontece, os nossos jovens, eles começam a ouvir, quando você fizer 18 anos, quando você fizer 18 anos, você vai ver só. Então, enquanto você estiver na minha responsabilidade, gente, eu não estou generalizando, mas a gente ouve muito isso, né? Muito isso, sabe? Então, é o meu casamento frustrado, é a minha vida frustrada. Entenda o peso disso, Pri. É a minha vida frustrada, é o meu casamento frustrado, é a minha carreira frustrada. E eu aguentei esse casamento por causa dos meus filhos ou por causa do meu filho. E eu vivo essa vida porque eu não tenho escolha, porque eu tenho filho, para criar. Olha o peso. Você vai colocando, sabe? Porque eu tenho que trabalhar nisso porque eu tenho filho para criar. Olha o peso, sabe? Então, você já cria pessoas, elas já crescem culpadas com a própria existência. Ixi, autoestima, né? Sandra, olha só, a gente vai falar agora de uma dica do convidado sobre tudo isso e outras coisas. Enfim, você quer dar algumas dicas? Eu quero que você dê a sua página para as pessoas seguirem, lá o seu site, o que você tem, Instagram, enfim, que dicas que você daria aí para as pessoas sobre temas tão complexos, mas tão importantes, né? Eu acho que a principal é que as pessoas entendam que a nossa sociedade precisa de ajuda psicológica e emocional. Buscar ajuda, né? É isso. Buscar ajuda. É tirar o preconceito, deixar de achar que doença física não tem nada a ver com doença emocional, porque o corpo grita depois que a alma chora, em primeiro lugar. Depois deixar de acreditar que isso é frescura, depressão é coisa séria, ansiedade é coisa séria. Os sintomas, eles são físicos, o coração dói, o peito dói, dá taquicardia, dá tontura, a respiração, os sintomas são físicos, porque é tudo química dentro do sangue. Então, é desmistificar realmente. Outra coisa que eu acho muito, muito importante é deixar de acreditar que isso é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa de outro mundo e que é inacessível. Inacessível às pessoas que mais precisam. E não é. Não é. Dá para todo mundo acessar. É possível. Olha, eu vou deixar aqui, então, o arroba da Sandra, _Sandra_Celino. Meu arroba no Instagram. Depois a gente coloca lá na legenda também, Sandra_Celino, para seguir a Sandra e pegar tudo isso e muito mais aí, informações, né, Sandra? Eu tenho bastante conteúdo gratuito no meu canal. Legal. Sandra_Celino81, que é o meu canal no YouTube. O canal da Sandra. Eu tenho bastante conteúdo lá, que ajuda, que só de ouvir ajuda bastante. Qual que é o canal do YouTube? @SandraCelino81. Tá. SandraCelino81. Então, gente, vou deixar aqui que eu vou também entrar lá e já me inscrever. Tem bastante Se inscrevam coisa. no canal da Sandra também. Sandra, olha só, a gente falou do lado de trás do sentido da vida, do Ikigai, né? E é uma coisa que a gente fala muito, né? Eu sou, nas aulas de empreendedorismo, a primeira coisa que eu trabalho nos alunos é qual que é o sonho deles e falar do Ikigai, né? Que é o que você ama, o que você faz bem, aquilo que você pode ser pago para fazer e que o mundo precisa. Exatamente, né? Então você junta tudo isso e chega lá na sua razão de ser, de existir, que é o Ikigai. Se você recebesse 2 milhões na sua conta, que bem você faria para você, para quem você ama e para o mundo? E aí, para você, o que você faria para você? O que eu faria para mim hoje seria usar esses 2 milhões para ajudar o mundo. Olha lá. Para quem você ama? Para quem eu amo, com 2 milhões, todo mundo tem tudo. Acho que que abençoado. O que eu faria, a única coisa que eu acho que eu faria era levar minha mãe para conhecer um lugar que ela é e não gastaria muito, não seria tudo isso, né? Não. Ainda é sobrar para fazer para o mundo. Com certeza. E pro mundo. E ela é assim também. Acho que coloco envolver ela no meu projeto, eu acho que também junto. Para fazer e para o mundo seria isso, esse bem. Olha, se eu pudesse, se eu tivesse como bancar, se eu tivesse como pagar, eu saía por aí levando meu conhecimento de graça para as pessoas. Que legal. Se eu tivesse como manter isso,
sabe? Para ensinar as pessoas, justamente para ensinar a pessoa a viver, para ensinar Viver a pessoa melhor, a olhar para né? ela Se olhar, mesma, se amar. para entender que a sua realidade, você precisa olhar para a sua realidade, você precisa entender se é você que quis assim, ou se você é vítima do acaso, se você é consequência da escolha de outras pessoas, sabe? E você precisa fazer escolhas conscientes, e se você não estiver contente com a sua vida, vai fazer diferente. Mas é muda, possível, né? Se mexe, tem exatamente. atitude, né? E assim, são a terapia, tanto a terapia como o coach, as tarefas são tão simples, porque você não dá nada por elas. Só que fazem Às uma vezes diferença. é você olhar para o espelho, no caso da autoestima, é olhar para o espelho todo dia de manhã e perguntar o que eu posso fazer por você hoje. Olha que legal. Não é uma coisa simples? Muito. O que você pode... Vai, me leva no shopping. Negocia, olha, hoje eu não posso te levar Mas no shopping, vamos mas amanhã. assim que eu puder, eu te levo. Mas dentro daquilo que é a nossa possibilidade hoje, o que eu posso fazer por você? São coisas simples que elevam a autoestima da pessoa. É o olhar dela para ela mesma. Que a gente autoestima. Autoestima. Passar a se valorizar. E se eu pudesse, se eu tivesse condições de pagar, eu saía por aí fazendo isso de graça. Pra todo mundo. Então eu já não tenho mais o que me prenda. Que Quem legal. me prendia era meu filho. Eu falo que meu calcanhar de Aquiles era meu filho. Agora não tenho. Já cresceu, já seguiu. Sandra, ó, tá aqui, né? Um único recado disso tudo que a gente conversou. Qual seria esse recado? Eu acho que ela já deu o recado, mas fica à vontade. Você tem aí um espaço. Tudo na vida tem solução. Você não precisa acreditar que tem solução, mas você precisa buscar a solução. Se você está com um problema, você pode até não acreditar que ele tem solução, mas busque a solução do problema. Ó. É ter. Se não tem solução, não é problema, né? Exatamente. Se tem, exatamente. Se tem solução, também não é um problema. Dá para resolver, né? Com toda certeza. A sua realidade você é sim responsável pela realidade que você vive. Eu também gosto dessa questão aí de se responsabilizar você mesmo, né? Pelas tuas se escolhas. Não tá bom, seja saúde, seja relacionamento, Muda. seja a aparência, seja lá o que for, você não gosta, não aceita. É isso. Vai buscar como fazer. E vai caçar a sua gente. Mexe. Quem te apoia. Se mexe, né? É. Gente, olha só. Tem muita coisa aqui. Acho que nós vamos ter que gravar mais uns 3 podcasts com a Sandra. Tem muita coisa bacana que nós temos o nosso tempo também. Mas que bacana, Já viu? passou uma hora. Uma horinha, quase uma hora. Faltam 5 minutos, né, Léo? A gente, que troca legal, que aprendizado, viu, Sandra? Ai, muito feliz. Muito gostoso de te ouvir. Nossa, dá uns cliques assim na mente, né? Gatilho, né? Uma ficha que cai. Muito bom. E tem algum projeto que você quer divulgar? Alguma coisa que você está fazendo agora que você queira contar para as pessoas? Olha, eu tenho um projeto. Ele estava assim a todo vapor antes da pandemia, né? Que é o Amadem, Associação de Apoio a Mulheres que Amaram Demais. Oxe. Porque são as pessoas que você mais amou na vida, que Amadem. ferram com a sua vida. Amadem, Associação das Mulheres de Apoio às... Quando eu comecei esse projeto, quando eu idealizei esse projeto, foi quando eu terminei um relacionamento e eu quase morri. E eu achei que nunca na vida... Você ia voltar. Não, eu achei que não fosse... Eu nunca pensei na vida que uma dor daquela era capaz. Então, você entende uma pessoa que é como eu sou, de repente você teve um choque daqueles... E uma situação completamente assim, nova, e né, eu era meio inocente, vamos dizer assim. E eu pensei comigo, né? Depois que descobri tudo, porque eu encontrei as terapias holísticas e o coach para me curar. Legal. Porque eu não aceito a dor. Eu não aceito o sofrimento. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. E eu falei, gente, se eu sei do meu potencial. Então, se eu, com a capacidade mental que eu tenho, se eu estou sofrendo desse jeito, imagina uma pessoa, sei lá, que, né, inocente mesmo. E foi assim que eu desenvolvi o projeto. Quando eu desenvolvi o projeto, eu desenvolvi para mulheres. São as maiores vítimas? Sim.
Então, durante o meu trabalho, durante as pesquisas, foi a primeira vez que eu dei entrevista. E hoje foi como se eu tivesse sido a primeira, porque eu sempre fico muito nervosa. Mas não parece, né? Até eu começar a falar. Não disfarço. Até eu começar a falar. A hora que eu começo a falar... Vai. Ô, Sandra, esse projeto é o quê? Você atende as mulheres? Exatamente, Tem algum lugar? Porque o que acontece só para concluir, quando eu comecei, o projeto era para mulheres, sim. Durante o desenvolvimento do projeto, quando eu comecei a trabalhar e juntar as ferramentas para tratar os sintomas, né, o problema das pessoas, eu descobri o quanto de homens passam por isso. Homens também sofrem relacionamentos abusivos. Durante a elaboração, a montagem do projeto, eu recebia notícias, isso me abalou muito, muito, muito. Não é que eu sou Deus, não, mas eu falo que eu pareço urubu. Eu recebi a notícia de um rapaz que se matou. Porque ele se recuperou, a namorada voltou, a esposa voltou para ele, ele ficou sumido anos da família, quando ele foi abandonado por ela a primeira vez. E quem me contou a história, né, perto de alguém também está ouvindo, vai lembrar do caso. A gente estava montando a Madem e alguns anos depois ele voltou para a família não sabia se ele estava morto ou se ele estava vivo. Quando ele se recuperou, ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ele tinha formação universitária, ele começou a trabalhar, ele arrumou emprego de novo. Ela voltou. Isso acontece muito, muito, muito. E aí ele... Demorou um pouco, mas ela acabou convencendo. Depois disso ele voltou, eles casaram contra a família, a mãe não queria, a família não queria, ele insistiu porque está diferente, mudou, melhorou. Ele voltou. Quando um dia ele chegou do serviço, a casa estava vazia. Ele se matou. Aff, Maria. Então Não homem, mulher, homens, todo mulher. mundo. O problema no caso dos homens é a pressão. Isso dá um podcast, tá? Para falar sobre trauma emocional masculino, o tema seria só para eles. Porque Novembro Azul, ó. Novembro Azul é o mês que vem. Não, porque existe uma pressão deles, né? Da sociedade em cima deles que eles não podem sofrer. Não pode nem chorar, quanto mais sofrer. Exatamente. Né? Não pode sofrer, não pode demonstrar, sabe? Não pode ser capaz de mulher e eles são. Ixi, a gente conhece muito caso, né? E eles são. Esse daqui, para as pessoas procurarem, pode ser lá na tua página mesmo? Eu tenho um atendimento, eu faço atendimento gratuito para quem sofreu abusos sexuais na infância e carregam os traumas, entram dentro do projeto do Amadem. É outra situação que também dá um tema sozinho. São os abusos infantis. A ressignificação dentro da terapia holística para esse tipo de situação, para recuperação de traumas de relacionamentos abusivos e para quem está dentro de um relacionamento abusivo. Olha que legal para gente indicar, Sandra, para muita gente, hein? As pessoas não conseguem. E também isso também não tem classe social. Gente, é pior, tá? Quando a pessoa tem estudo, tem dinheiro, quando ela tem uma outra posição, ela sofre abuso e violência. Quietinha ali, né? Eu já vi muito caso também. E não fala. É muito difícil deixar esse tipo de situação. Até por questões apoio, até sociais, né? Sem apoio é a subjugação psicológica. É difícil abandonar. Até porque o narcisista, o comportamento do narcisista é fascinante de ser estudado. Eles são assim, eles são apaixonantes. Ele te bate hoje, amanhã você pede desculpa para ele, porque ele te bateu. Meu Jesus amado. Eles são... Sandra, na verdade, todos nós somos vulneráveis em qualquer situação econômica, social, né? Intelectual, todo mundo está sujeito. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar também. Até porque o alvo do narcisista são pessoas aparentemente mais estruturadas emocionalmente. Eles realmente, sabe? Tem muita mulher sofrendo muito com isso hoje nos sites de relacionamentos, né? Elas são outro tema. E busca a Sandra, ela tá aqui para ajudar. Olha quanta coisa bacana. Se você tá passando por isso, né? Tem uma pessoa aqui muito especial para você buscar ajuda. Para pessoas que não têm condições, gente, e assim, não tem nenhum problema, tá, gente? Não ter condições, assim, eu tenho atendimento gratuito.
para esse tipo de pessoas, por conta da minha religião, eu atendo dentro do barracão. E para outras pessoas, né? Eu estou mudando o meu espaço, então não vou deixar endereço, porque eu estou mudando o espaço. Né? Exatamente. Dá para a gente adaptar e ver o que dá para fazer. Mas não deixem de procurar ajuda. Não sofra sozinho, né? Pensem com carinho em vocês mesmos, nas suas próprias necessidades, né? Para ser feliz, né, Sandra? Livre e feliz, né? Você vai ser melhor para o mundo, mas você vai ser melhor para você mesmo, com toda certeza. Gente, que legal, que papo bom. Vamos indo para a reta final aqui, Sandra. Super grata, viu, pela tua... Eu que agradeço pelo teu conhecimento, por você compartilhar e com tanta generosidade. Obrigada, né? A gente também está à disposição aí para falar mais, para levar mais coisa boa da Sandra aí para todo mundo. E parabéns, viu, por essa missão linda aí que você tem. Eu pretendo. Acho que um dia eu ainda saio por aí dando palestra de graça. Demorou. A gente combina, porque a gente tem muito público aí que precisa te ouvir, viu? De verdade. Vamos combinar isso aqui, já que a gente se conheceu. Pode ter certeza que eu vou. Bora lá. Obrigada, um beijo para você bem forte, bem grande, viu? Que Deus te abençoe aí, amém. Te dê em dobro tudo isso de bom que você leva para as pessoas, né? E você que ficou aqui, agradecer essa audiência, agradecer por compartilhar, mas curte, compartilha, passa esse conteúdo para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando de uma palavra, de um cuidado e até de um tratamento com a Sandra, né? Ela vai te olhar aí de uma forma holística, integral, que é tudo que a gente precisa. Queria agradecer, além de quem ficou aqui com a gente, agradecer a nossa equipe, nossas meninas lindas, que estão aqui sempre firmes e fortes, a Isa, a Lari, a Carolzinha, a Elaine, agora a Ju também, né? E todo mundo que ajuda a gente a fazer o podcast, o Thiago que te indicou aí com tanto amor da minha Thiago, vida. Nosso querido também, beijo para todos, agradecer a RTV, o Léo, que sempre está com a gente, o Theo, que é um grande amigo querido, esse espaço lindo aqui, e todo mundo que ficou aqui com a gente. Então, um beijo, Sandra. Um beijo, gente. Fiquemos gratidão. com Deus, amém. E seguimos aí para o próximo. Até mais. Beijão.